Olá, estudante, professor Leonan, de História, aqui na plataforma Gonçalves Dias. Seja bem-vindo a mais uma aula, e a nossa aula de hoje vai tratar sobre algo da política brasileira muito importante, que é exatamente o nascimento da República. Nós saímos de uma monarquia, passamos para uma república em 1889, quando então os proclamadores da República vão então instaurar um novo sistema político no Brasil. Nós saímos, então, de ser o único país aqui da América do Sul que continuava sendo uma monarquia para passarmos, então, a sermos uma república. Mas é importante pontuar o seguinte: essa república ela não nasce para todos, é uma república que nasce para uma elite, para alguém que estava interessado, claro, em tomar, em ter o poder em suas mãos, que vai ser a oligarquia, principalmente cafeeira. Nos primórdios da República, você não tem ainda o aparecimento tão acentuado, mas ela já estava ali. E, claro, desde ainda o período da monarquia, ela já começava, nos bastidores da monarquia, a insuflar vários segmentos sociais contra o próprio Dom Pedro II. E aí nós temos um movimento que não nasce para todos, porque nem todos participam. A República nasce, mas ela é restrita, principalmente quando se dá em relação ao voto, à participação popular. Em dados da época, nós temos, dos 100% de pessoas que viviam naquele momento ali, 2% decidiam as coisas pelo voto. Então a gente vai observar aqui que essa estrutura política, nesse primeiro momento da nossa República, ainda carece e muito do que nós hoje tanto lutamos pela democracia. Então me acompanhe, vamos para a nossa aula. Vamos falar do poder das oligarquias. Então vamos pensar alguns pontos. José Murilo de Carvalho, em 1999, ele diz: o mandonismo, o clientelismo, perpassa toda a história política do país. Raimundo Faoro, em 77, diz que o patrimonialismo se destaca como a principal característica que influencia o desenvolvimento ou o subdesenvolvimento do Estado brasileiro. Por que eu trago para vocês essas duas citações? Uma do Murilo Carvalho, outra do Raimundo Faoro, que vão tratar exatamente sobre a política brasileira e como ela se constrói enquanto política, enquanto grupos políticos também. Porque, de fato, nós temos uma política que está assentada nos interesses econômicos de um determinado grupo, em detrimento da maioria, claro. Então, essa política que nasce de um clientelismo, do mandonismo e principalmente do patrimonialismo, ela se respalda naquilo que é de mais importante nesse primeiro momento da nossa República Brasileira, que é, de fato, a formação de um grupo, de uma elite que vai se apropriar de toda a riqueza, vai se apropriar de todo o poder e vai utilizar-se do restante da população brasileira naquele momento para, claro, enriquecer e estar à frente dos estados, dos municípios, mas principalmente do governo central, na medida em que seus interesses particulares, seus interesses econômicos estão na frente. Então, por isso que eu trago essas duas citações, porque nasce a República em 1889, perpassa-se todos, porque de fato nós vivemos de saltos e sobressaltos na nossa República, e até os nossos dias nós temos essa condição, nós temos esse arranjo que vai ser feito dentro da política brasileira. Então, quando se fala de política brasileira, está se falando de grupos, e aqui nós vamos falar de um grupo, a oligarquia cafeeira, que é, de fato, o que se denomina enquanto república oligárquica. Então, um grupo principalmente de São Paulo, que estava, claro, ali coligado com a elite lá no Rio de Janeiro, com Minas Gerais também, que era o maior colégio eleitoral naquele momento, vai estabelecer os rumos da política brasileira, inclusive até mesmo da própria legislação na Constituição de 1891, que vai trazer, de fato, algo restritivo dentro da participação política. Não podia participar um monte de pessoas. Eu falei ainda há pouco, no início desse vídeo, dessa aula, que somente 2% do total da população participava. Então, aquelas pessoas que estavam numa condição miserável mesmo, na questão da vida econômica delas, não participavam da política. As mulheres não participavam da política.
Então você tinha uma restrição também para os religiosos não participarem da política, ou seja, eram poucos que participavam da política. E isso faz com que esse patrimonialismo, esse mandonismo, esse clientelismo, ele seja muito mais acentuado dentro do que se entende enquanto início, né, da República Brasileira. Por isso que nós vamos trabalhar aqui nessa aula sobre essa oligarquia, a oligarquia cafeeira. Mas quem são essa oligarquia? São de fato os proprietários de terra, são de fato aqueles que têm um poder econômico em suas mãos e que, somados ao poder político, e observe uma coisa, gente, dentro da história brasileira, a política e a economia, elas estão sempre muito juntas. E a elite que comanda a economia, geralmente, ela tem comandado também a política. Vamos à continuidade da nossa aula. O poder das oligarquias. O Estado brasileiro, sob o comando da oligarquia cafeeira, iniciando a partir do primeiro pleito presidencial direto, né, da história do Brasil, em 1894, e o vitorioso foi o postulante do Partido Republicano Paulista, PRP, Prudente de Moraes, considerado como fiel porta-voz dos grandes produtores de café de São Paulo. Então, essa oligarquia cafeeira, né, o próprio nome está falando, gente, nós temos o principal produto econômico do Brasil, que já vai estar dentro da monarquia, vai, claro, perpassar também pela República, que é o café. Então, o café produzido aqui estava sendo exportado para a Europa, e essa exportação trazia, claro, uma lucratividade e um capital exorbitante, principalmente o capital excedente para essas pessoas, para esse grupo de pessoas, que é, de fato, essa oligarquia. E eles, então, na primeira eleição, né, direta, pessoal, mas como assim primeira eleição direta? Bom, nós temos que lembrar que no início da República você tem uma República da Espada. Os militares é que tomam conta da República, por conta exatamente de um temor, de uma tentativa de contragolpe, de volta dos monarquistas. Então, essa ideia de volta, de uma fragilidade no nascimento dessa República Brasileira, você então coloca na mão dos militares, o poder forte, central, que vai exatamente dizimar qualquer uma tentativa ou várias tentativas, se houver, contra esse regime que então se instaurava naquele momento. E aí depois, né, já em 1894, você começa então a ter, a partir da Constituição de 1891, então eleições direta entre aspas, né, porque havia um mandonismo, um clientelismo que permeava essas relações eleitorais também dos candidatos e dos seus eleitores nessa primeira República Brasileira. E o Prudente de Moraes, ele é o porta-voz desse cafeicultor de São Paulo. Então, ele é que vai, né, ser esse sujeito, esse presidente, que vai atender os anseios e as particularidades de quem? Da elite cafeeira, principalmente do Partido Republicano Paulista, o partido que era de forma hegemônica de produtores de café de São Paulo. Minas Gerais participa, Rio de Janeiro participa, nesse momento ainda é ele enquanto primeiro presidente. Então, vamos ver mais ingredientes aqui desse processo. E aí, dentro dos mecanismos do poder oligárquico, era necessário, então, construir bases que não viesse ruir durante o período em que eles estavam à frente. Essas bases, ela estava dentro de um poder central, mas também num poder que estava muito mais local, dentro do próprio estado, dos estados, né, também dos próprios municípios. Então, era um poder que partia do central, mas se coligava com todos os outros poderes mais regionais e locais. Por isso que nós temos a política do café com leite. Bom, professor, que política era essa do café com leite? Uma política muito importante, gente. Aí eu falei ainda há pouco, no início dessa aula, que nós tínhamos os dois principais atores desse processo, que eram os cafeicultores de São Paulo, mas também tinha o maior colégio eleitoral, que era Minas Gerais, que era uma bacia leiteira ali, produtora, né, de gado muito grande, né, requisitos ainda de um outro processo, né, da mineração, que fez com que a pecuária crescesse de forma, né, constante dentro do território que hoje nós conhecemos de Minas Gerais. E aí você tinha então esses dois grupos, os mineiros, que seriam então representados pelo leite, e os paulistas, representados pelo café. Daí o nome de política do café com leite. Então, articula o poder oligárquico da esfera federal, alternando na presidência candidatos do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro. Um maior produtor de café e o outro maior
colégio eleitoral. E aí, só lembrando para vocês, gente, colégio eleitoral é onde você tem a maior parte dos eleitores, tá? Hoje, nos nossos dias contemporâneos, nós temos, né, o estado de São Paulo enquanto o maior colégio eleitoral do país, ou seja, o maior quantitativo de pessoas votantes, né, que são elegíveis para votar, estão nesse estado hoje. Nesse momento aqui da República, você tem Minas Gerais. Por isso que eles se coligaram e disseram, olha, uma vez é do Partido Republicano Paulista, outra vez é do Partido Republicano Mineiro, tá? Então, o Estado brasileiro defende os interesses do sucesso da cafeicultura. Então, era isso que estava a serviço essa oligarquia cafeira. Defesa do café. Ponto. Tinha outras atividades econômicas, claro, a borracha vai aparecer também, outros produtos como o cacau, mas o principal produto de exportação do Brasil para fora era o café. Então, os agricultores, vamos assim chamar, os cafeicultores, essa elite paulista que comandava, então, os ditames aí da política brasileira nesse primeiro momento. Vamos para frente. Você também tinha a política dos governadores. Tá? Então, os presidentes de Estado, que são os governadores atualmente, apoiavam as candidaturas de senadores e deputados fiéis ao presidente. E o presidente não interferia nas eleições estaduais. Para viabilizar essa política, o governo federal criou a Comissão de Verificação de Poderes, gente. Professor, isso era uma jogada muito boa, né, politicamente. Olha só, você tinha os senadores, você tinha os deputados que eram eleitos nos estados. Claro que os estados, né, que a vice-presidente, que é o que nós temos hoje como governadores, eles também queriam sua eleição lá no estado. Então, por exemplo, o presidente aqui do Maranhão, na ocasião, queria, claro, se eleger. E aí, o que acontecia? Ele, enquanto presidente, não interferia nesse processo político aqui dentro do território do estado, enquanto que ele pedia, claro, né, que houvesse esse apoio para a sua candidatura. E principalmente aqui, candidatura de senadores e deputados que fossem fiéis ao presidente. Até porque nós entendemos que esse contexto, né, que nasce a República, ela nasce dentro de um federalismo, de uma ideia de federalismo, da verdade, e também, claro, trazendo todos os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. E o legislativo ali, composto de senadores e deputados, precisava estar alinhados ao presidente para que, claro, todas as suas demandas de legislações, a própria política em si, pudessem ser aprovadas por eles. Então, você tinha que, enquanto governador daquele território, apoiar esses candidatos fiéis ao presidente, senadores e deputados, e em contrapartida o presidente também apoiava ou não interferia nas candidaturas estaduais. Então, por isso que o nome vai de política dos governadores, porque os governadores, eles tinham uma troca de favores aí, ou seja, o presidente não interferia, mas ele, por sinal, tinha que apoiar os candidatos do presidente. E aí, olha só, nós tínhamos uma comissão de verificação de poderes, para ver se aquela estrutura que estava montada estava harmônica, se estava funcionando. Então, você tinha uma comissão só para verificar em cada estado se essa proposição, essa política dos governadores funcionava de forma adequada e aquilo que estava projetado pelo governo central. Então, a todo tempo, esses governadores, eles eram ali inquiridos, né, a, de fato, mostrar essa lealdade, mostrar essa fidelidade para com o presidente, elegendo deputados e senadores, e em contrapartida, o presidente não interferia ou apoiava esses governadores. Observem, gente, todas essas políticas, elas estão centradas na manutenção do poder de uma elite, e a elite aqui principal, a elite cafeira. Vamos para frente. E aí você tem o coronelismo. O professor já ouviu falar muito desses coronéis antigamente, aquelas pessoas que mandavam ali em nível municipal, principalmente, aqueles que tinham grandes e vastas, quilômetros e mais quilômetros, hectares de terras, e que tinham um poder econômico e também político, um pouco mais localmente, o município. Então, observe, você tem um poder central, você tem um poder estadual e você tem um poder muito local. Então, por isso, essa parte da política brasileira, que é o coronelismo,
Pessoal, mas ainda acabou, não funciona mais? Não, ainda funciona, talvez não com essa nomenclatura, né, de coronéis, mas você tem sim, claro, as oligarquias estaduais, você tem as oligarquias municipais, você tem aquele sujeito que ele, de fato, manda da cidade, manda das questões políticas, né, tem um poder econômico muito forte e faz com que outras pessoas possam votar, às vezes, em quem ele indicar. Tá? Isso não é um fenômeno somente aqui da República, porque ele vai passando os anos e ele chega até os nossos dias. Mas é um fenômeno político em que os latifundiários, chamados de coronéis, impõem o seu poder controlando as eleições municipais pelo voto do cabresto. Bom, cabresto é aquele instrumento, vamos dizer assim, que você vai guiando o animal. Geralmente você coloca num cavalo, qualquer animal equino, aí, num burro, e você vai guiando ele para onde você quer. Isso é a função do cabresto. Professor, aqui também é a mesma coisa? Também, gente. Esses coronéis, eles eram muito poderosos. Então, geralmente, dentro das suas terras, ou você morava nelas, ou você trabalhava nelas. E aí, claro, como a distribuição de terras dentro desse Brasil que nós estamos falando aqui, ela não é democrática, ou seja, muitas pessoas acumulam quantidades enormes de terra, enquanto outros não têm nem 1 metro quadrado, nem nada para morar, elas precisam morar em algum lugar, elas vão morar dentro dessas terras desses coronéis. E são esses coronéis, então, que permitem, entre aspas, essa moradia dessas pessoas, e, em contrapartida, fidelidade política. Também muitos trabalhadores também que estão nessa terra, fidelidade política. Então, esse coronel, ele dispunha de muitos votos, e ele falava quem você deveria votar. Por isso o chamado voto de cabresto, porque ele vai guiando, né, as pessoas que tinham, que eram poucas, mas que tinham, né, as condições necessárias pela legislação e que estavam ali aptos a votar. Eles iam para a sessão eleitoral e alguém do coronel estava lá observando, até porque o voto não era secreto, gente, tá? O voto era aberto. Então, como o voto não era secreto, as pessoas do coronel, seus capangas, estavam lá do lado, observando se Leonão vai votar ou não naquele candidato que ele, então, indicou. Então, por isso era o voto de cabresto. Isso sumiu da política brasileira hoje, gente? Não. Tem outros contornos, tem outras formas, mas continua ainda. Às vezes não é mais, né, porque é secreto, mas ele tem outras formas em que ele vai tentar persuadir, vai tentar intimidar e vai tentar, claro, interferir no processo eleitoral, indicando para aquela pessoa quem ele deve votar. Principalmente quando você tem esses laços aí, né, de dependência, principalmente econômica, dentro de um município, dentro de um local. Então, o Estado brasileiro, ele está todo organizado a partir de quê? Dos interesses de uma elite, seja com a política do café com leite, de você ter dois estados que estavam ali alternando o poder da presidência, seja na política dos governadores, na eleição de senadores, deputados e de governadores, ou os presidentes dos estados, e também a nível municipal. Todas essas estruturas estão muito bem organizadas para que a oligarquia republicana, a oligarquia cafeeira, um grupo pequeno de pessoas possam, de fato, dominar a política nesse período. Ok? Vamos para lá. E aí nós temos, então, o nosso exercício para a gente compreender melhor esse processo que eu acabei de falar para vocês. Enem 2009, vamos lá. A figura do coronel era muito comum durante os anos iniciais da República, principalmente nas regiões do interior do Brasil. Normalmente, tratava-se de grandes fazendeiros que utilizavam o seu poder para formar uma rede de clientes políticos e garantir resultados de eleições. Era usado o voto de cabresto, por meio da qual o coronel obrigava os eleitores do seu curral eleitoral a votarem nos candidatos apoiados por ele. Vamos lá. Como o voto era aberto, os eleitores eram pressionados e fiscalizados por capangas para que votassem de acordo com os interesses do coronel. Mas recorria-se também a outras estratégias, como compra de votos, eleitores fantasma, troca de favores, fraudes na apuração dos escrutínios e também a violência. Veja, gente, que esse texto, ele mostra exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Existia fraude, existia violência, os capangas do lado da urna, o voto aberto, isso era o poder dos coronéis a nível municipal. Vamos agora para as alternativas. Com relação ao processo democrático do período registrado no texto, é possível afirmar que, a letra A,
O coronel se servia de todo tipo de recurso para atingir seus objetivos políticos? Muito bom essa alternativa, né? Vamos para B. O eleitor não podia eleger o presidente da República? C. O coronel aprimorou o processo democrático ao instituir o voto secreto? Bom, já eliminaram a letra C, porque não tem voto secreto. A letra D. O eleitor era soberano em sua relação com o coronel? Também não. Os coronéis tinham influência maior nos centros urbanos? Também não. Gente, a resposta dessa questão aqui é a letra A. O coronel se servia de todo tipo de recurso para atingir os seus objetivos políticos. Não importava se era o capanga, se era a violência, se era o favor, se era a fraude. Todas essas formas ele utilizava para quê? Para eleger o seu candidato, tá? Aquele que ele queria para ser eleito, ok? Bom, nossa aula termina por aqui. Você pode aprofundar esses conteúdos, tem um material que está na descrição desse vídeo e continue seus estudos. E a dica fica, estuda aí.